Boa noite, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando nesta noite, tanto na plataforma do Google Meet quanto aqui do YouTube. Eu peço o seu like, assim como vocês possam compartilhar a mensagem e também se inscrever no nosso canal Despertar 607. Amém? Eu sou aqui o pastor Adilson Teles. Vamos então ministrar a palavra. Nós acabamos, irmãos, de ler aqui o capítulo 8 de Zacarias. Zacarias é um livro do Velho Testamento. E este capítulo vai narrar algumas coisas interessantes. Amém? Aí muitos vão dizer, mas o Velho Testamento já não funciona para a nossa época. Ele funciona como referência, irmãos. As leis de lá não funcionam mais para cá. Mas Deus, quando Ele quer falar algo para nós, Ele usa até uma jumenta, como usou lá no Velho Testamento. Usa um pássaro, usa o que Ele quiser, porque Deus é Deus. Amém? No verso 6 está dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, se isto for maravilhoso aos olhos do resto desse povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos. Será maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e também do Ocidente. E trá-lo-ei e habitarão no meio de Jerusalém e serão meu povo. E eu serei teu Deus, e em verdade, em justiça. Que palavra maravilhosa. Então, irmãos, quando as pessoas fazem a vontade do Criador, o Criador, ele quer ter uma participação mais direta com o homem. Ele não quer ter só uma participação direta com o homem. Ele quer habitar dentro do homem, ele quer habitar no meio da sociedade do qual aquele homem ou aqueles homens estão vivendo. Deus quer fazer isso. Isso está sendo falado aqui em Zacarias, capítulo 8. Então, a regra é, Deus, ele quer habitar na nossa sociedade. Mas por que ele não habita? Uma boa pergunta, né? Porque os homens não querem. Os homens não querem que Deus habite. Sabe por quê? Por causa do pecado. O pecado faz uma ruptura entre Deus e os homens. Deus, ele sente muita vontade de estar junto com o seu objeto perfeito. Qual é o homem? Qual é o pai de família ou a mãe de família que não quer estar com seus filhos, com seus netos? A mãe e o pai, eles sentem alegria em estar com seus filhos, em estar com sua família. É momento de prazer. A pessoa trabalha o dia todo, mas chega à noite, ele não vê a hora de chegar e abraçar o seu filhinho, principalmente se ele for pequenininho, né? Ele se torna uma coisinha bem interessante, não é assim? Deus também, irmãos,
tem esse tipo de sentimento. Deus também tem esse sentimento de alegria quando vê um objeto perfeito. Deus, ele quer habitar. E isso é tão real, irmãos, que quando a gente vai lá para o capítulo 21 de Apocalipse, está dizendo o quê? Está dizendo a mesma coisa. Engraçado, mas o Apocalipse é para a nossa época, ou seja, uma coisa está confirmando a outra. Está dizendo lá no capítulo 21 do verso 3, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. O capítulo 21 está falando. Então, como eu disse, a gente usa o Velho Testamento como referência, porque é uma vontade de Deus de constituir uma realidade dessa. Assim como a família quer viver em paz, com alegria, com sinceridade, porque existe um objeto de alegria, né? Da mesma forma, é Deus. E eu vou dizer uma coisa, Deus, ele nunca teve isto. Porque todo povo que Deus levanta, no fim, decepciona Deus. No fim, vira as costas para Deus. No fim, fala mal de Deus. No fim, escarnece e ficam na roda dos escarnecedores. O homem não está nem aí com nada e com ninguém. Você fala assim, olha, vai ter uma grande reunião, um grande avivamento em tal lugar nesta noite. Ah, mas hoje eu não posso. Por quê? Porque hoje eu tenho algo para fazer. Entendeu? Então o homem ele não está preocupado. O homem ele só se preocupa quando as coisas começam a apertar para ele. Aí ele se preocupa. Aí a coisa pega. Aí ele procura Deus. Misericórdia, tenha misericórdia. Muitas vezes não dá mais. Muitas vezes, irmãos, é tarde. O homem ele tem que se arrepender. Ele tem que procurar Deus. Deus quer ter o homem e a mulher como seus filhos verdadeiros aqui sobre a terra e poder ver a glória dele sobre a direção dele, sentir alegria. Não é assim? Quando você tem um filho, você sente alegria pelo seu filho. O seu filho traz alegria para você, porque é um objeto de alegria e prazer. O seu filho. Às vezes você espera muito tempo e você passa a ter aquele seu filho ou o seu neto e você sente alegria. Então Deus é a mesma coisa. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então veja bem, assim diz o Senhor, né? Se isto for maravilhoso aos olhos do resto desse povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? É uma pergunta. É uma pergunta que Deus está fazendo. É que entra nesse contexto de ter alegria e felicidade em função de toda a causa do que Deus criou. Mas eu digo uma coisa, irmãos, isso realmente não aconteceu. Isso realmente não aconteceu.
Você sabe por quê? Porque o homem desviou. O homem passou a ter o pecado. Aí quando você vai lá para Gênesis 6:6 está dizendo, e Deus vai dizer assim: arrependo-me de ter criado o homem sobre a face da terra. Estou com o meu coração ferido de íntima dor. Olha a situação. Olha a situação de Deus. E Deus ainda, pela sua misericórdia, manda o seu Filho Jesus Cristo. Olha o que o povo faz. Mata. Será que Deus sente alegria em ver toda essa situação acontecendo no meio do seu povo? É uma pergunta. Então o que devemos fazer? O trabalho de Deus, irmãos, vai se expandir para a nossa época, para um momento da história onde as coisas vão mudar. O homem querendo ou não, Deus ele foi compassivo, ele foi prudente, ele foi justo. E os homens sempre virando as costas, os homens sempre falando mal, os homens sempre criando problema contra Deus. Deus foi dando corda, Deus foi dando corda, Deus foi dando corda, mas ele avisou há 2000 anos atrás para o seu Filho Jesus Cristo: eu vou trazer um julgamento sobre a terra. Eu vou trazer um grande julgamento sobre a terra. E vai haver uma grande colheita, uma grande separação entre o joio e o trigo. Vai haver, irmão. Deus, ele deu a mão, fez isso, fez aquilo, mas os homens sempre aborrecendo. Mas a Bíblia vai dizer, Deus vai descer com ira. Deus vai descer com ira nesta terra, irmão. Não é assim muitas vezes na família? Você cria o seu filho, né? Com muito carinho, com muito amor, com muita ternura, dá de comer, dá isso, dá aquilo, dá roupa. Aí no fim, esse filho se rebela contra você. Você vai lá passar a mão na cabeça dele. Ô meu filho, por que você fez? Vai passar a mão na cabeça dele. Você vai agir com mais firmeza. Então Deus tem um trabalho, irmãos. Ele já trabalha para resgatar esse homem, esses homens sobre essa terra. Não é só 2000 anos, não é só 4000 anos, já faz 6000 anos que essa coisa vem sendo empurrada com a barriga. Já faz 6000 anos, irmãos. E tudo aqueles que Deus manda nessa terra, os próprios homens fazem retaliações. Os homens criam retaliações contra aqueles profetas, contra o próprio Deus, com o próprio Filho de Deus. Não é assim? E é assim até os dias de hoje, irmãos. Não mudou. Mas Deus, ele vai descer com ira. Se você ver lá, eu não sei onde está, se eu não me engano em Mateus mesmo, será a hora da minha vingança, porque a vingança vem de Deus. Ele vai descer com muita ira sobre essa terra. Aí o povo vai acordar. Aí o povo vai entender que Deus é Deus. Deus, ele deixou. Aí o que o povo está fazendo? O povo está lutando contra Deus. As pessoas não têm mais interesse em buscar a Deus, em orar para Deus, buscar pela própria pessoa.
Não tem interesse mais. Então Deus quer criar realmente um povo nesta terra. Um povo honesto, um povo sincero, um povo íntegro. Deus quer criar esse povo. E por isso que a palavra vai dizer: entrá-lo-ei e habitará no meio de Jerusalém, e será o meu povo. E serei seu Deus em verdade e justiça. Isso no verso 8 do capítulo 8 de Zacarias. Mas quando você vai lá para o capítulo 21 de Apocalipse, está falando a mesma coisa. E Apocalipse é para a nossa época, irmão. Está dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus, e limpará toda lágrimas. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer. É uma palavra de esperança. Deus, ele vai entrar com muita ira, porque vai haver, irmão, a grande separação do joio e do trigo. E eu digo mais uma coisa, irmãos. Eu digo mais uma coisa. Jesus, ele deu uma referência para a nossa época. Ele alertou: olha, pessoal, vai ser como nos dias de Noé. Existia uma grande multidão na época de Noé. Sabe quantas pessoas se salvaram? Só 8 pessoas. Aí a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus falou assim: as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, faziam suas festas, né? Virava as costas, né? Entrava na roda dos escarnecedores, né? Até que fechou a arca. Veio o dilúvio e acabou com todo mundo. Foi eles que procuraram, não foi Deus. Noé estava ali o tempo todo. Se arrependa, vamos fazer a arca, vamos fazer tal. Mas, coitado, você tá louco? É doido esse cara? Não é assim? Então, Jesus deu isso como referência. Foi Jesus. Há 2000 anos atrás. Quando ele fala em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, que são as palavras dos últimos tempos da humanidade. Então vamos se arrepender, vamos orar mais, vamos procurar mais, irmãos. Esquecer, porque nós estamos vivendo dias muito tribulados, muitos difíceis, certo? Vamos orar, pedir e clamar em nome de Jesus, amém? Aqui eu encerro a minha palavra dessa noite. E peço para que os irmãos dêem o seu like, compartilhem essa mensagem e se inscreva em nosso canal, tá? O Despertar 607, amém? E que Deus possa abençoar a cada um de vocês que estão ouvindo, né? E que vão ouvir também em outros dias essa mensagem, em nome de Jesus. Possa ser abençoado poderosamente.